Uma boa tarde a todos que nos acompanham, mais um episódio do Apraesp Podcast aqui na Rádio Pérola da Serra 87,5 FM. Olá, ouvintes e espectadores do Apraesp Podcast Lair Informa, está no ar mais um episódio, trazendo conteúdos importantes para vocês de educação, saúde e inclusão, além da reabilitação. Hoje vamos falar sobre uma condição genética, mas que afeta muitas famílias, a distrofia muscular de Duchenne. Para nos ajudar a entender mais sobre essa doença e o suporte oferecido pela Apraesp, temos aqui do lado Irma Oliveira, coordenadora da UPM. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Irma, quer falar um pouquinho sobre você, do que você faz lá na Apraesp, quanto tempo você está lá? Eu trabalho na Apraesp já há 24 anos, né? Eu iniciei como atendimento, neuropediatria, aí agora eu estou como coordenadora na oficina ortopédica, na parte administrativa, né, avaliações e dispensações de OPM. E eu tenho uma formação de especialista em neurologia, ortopedia, dermatofuncional, tecnologia assistiva. Caramba, muita coisa, né? Irma, para a gente começar aqui a falar do nosso assunto, distrofia muscular de Duchenne, explica um pouquinho o que é essa distrofia muscular e como ela afeta o nosso corpo. Sim, a distrofia muscular, a gente tem vários tipos de distrofia musculares, né? Ela só se diferencia, assim, no caso clínico, né? As características clínicas e também o tipo, assim, a data, por exemplo, o ano, por exemplo, tem criança que começa com 5, tem uns adultos que começam mais tarde e tem que fazer a biópsia para diferenciar, né? Cada patologia diferente de distrofia muscular. E teve casos já de distrofia na Apraesp, onde você já conseguiu? Sim, já tive um caso que eu acompanhei muitos anos, né? Tem outros que também, que a gente atende toda a região do ABC, que vai no sentido de cadeira, órteses, né? Vai à procura de órteses, cadeira de banho que a gente oferece, né? E a distrofia do Duchenne, ela é uma patologia, né? Que é afetada pelo gene, né? A mãe sempre passa para a criança, né? Ela é assintomática, aí tem uma falha nesse gene no braço curto, né? Desse gene, aí essa falha, a gente tem uma proteína, né? Que é liberada nesse braço curto, aí com a falha, aí a gente fica em falta da a proteína que a gente fala distrofina. Essa distrofina, na falta dela, aí a criança com o tempo, vai perdendo, né, os movimentos, a fraqueza muscular, né, contraturas, aí, não sei. Eu dei uma pesquisada aqui sobre o que é, eu posso estar passando para os nossos ouvintes? Sim. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética, certo? E progressiva, ou seja, ela vai piorando cada vez mais, né, Irma? Que afeta principalmente os meninos, né? Por conta do cromossomo X que você falou, do braço curto, né? No caso, a mulher, por ter 2 cromossomos, ela não... Mesmo que ela tenha essa distrofia, não aparece para ela, né? Mas do menino já fica mais evidente, né? Isso. Ela causa fraqueza e degeneração dos músculos devido a uma mutação do gene responsável pela produção de distrofina. Isso. Que é a proteína, certo? Isso. É uma proteína essencial para a estabilidade e funcionamento das fibras musculares. E a distrofina também ela é fundamental para a estrutura e resistência dos músculos, correto? Ó, estou fazendo trabalho de casa. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Quais são os primeiros sinais que os pais devem observar dos seus filhos para um diagnóstico precoce? Tem como isso? Tem sim. Deixa eu falar também que de cada 3.500, né, um é afetado, né, em meninos vivos, né, recém-nascidos vivos. E essa pergunta foi qual? Você falou? É como iniciar aí, né? Tá. Isso. Quais são os sinais que o pai pode observar? O pai ou a mãe, né? É isso. Sempre aparecem os primeiros sintomas na marcha, né? Quando a criança começa a andar. Aí ela vai ter quedas constantes, ela vai andar de um jeito assim, às vezes inclinando o corpo para um lado, para o outro, aumentando a lordose, né? Lombar.
Aí os pais, ela cai, ela vai ter dificuldade para levantar. Aí os pais, nesse primeiro momento, ele deve procurar um médico para já identificar a patologia, né? Que tem patologias parecidas com sintomas, né? Sim. Com as características de sintomas. Aí ele tem que procurar um médico já para investigar, né? Para ver qual o tipo de distrofia, né? É importante. Então, quantos tipos de distrofia? Já que você falou que tem mais, né? Você não sabe o número exato, mas você tem uma média aí, não tem? De quantas são mais ou menos de distrofias? Tem vários, se não me engano, tem mais de 40 mais tipos, de 40 tipos. De distrofia muscular. Então, o mais certo a se fazer, óbvio, é ir atrás de um especialista, né? Um especialista que o diagnóstico ele é feito pela biópsia, né? A biópsia ela vai identificar qual o tipo e as características também físicas, né? Quando iniciou, quando, né? Se é mais tarde ou mais cedo. Aí, pelas características, identifica pelo estudo, né? Lá, da biópsia, identifica o tipo de distrofia muscular que essa criança vai ter, ou um adulto, né? Existe também o caso, por exemplo, eu tô fazendo uma pergunta aqui de leigo, de quem não entende mesmo, mas tem como a pessoa perceber, por exemplo, o filho já deveria estar andando, mas ele não está ainda andando, pode ser também um sintoma ou não? Não, porque como é que fala? A Duchenne, né? A distrofia muscular de Duchenne, ela aparece com a criança já iniciou a marcha já. É muito difícil ser muito assim precoce. Ela já, por exemplo, ela já iniciou. Aí, por exemplo, 5 anos é uma média assim de já começar esses sintomas. Então ela começa a andar. É muito difícil ela não iniciar a marcha. Ela sempre inicia a marcha. Então no caso já é um pouco avançado. A criança já sabe andar no caso, né? Mas tem alguma semelhança entre os pacientes, por exemplo, ele vai levantar e segura a mão no joelho, ou tem sim. Alguma dificuldade que, tipo, o pai ou a mãe pode reparar e falar, pô, eu tenho que ver o que é isso do meu filho. Isso que eu até comentei agora há pouco. Ele vai sentir uma fraqueza, né? Sempre quadril, a gente fala parte proximal, né? Ou nas escápulas aqui, ou quadril. Essa diminuição de força primeiro. Aí, quando ele vai iniciar a marcha, ele vai ter uma dificuldade, né, para andar. Aí ele vai andar, né, compensando. Por exemplo, eu tenho grupos mais fortes de músculo, né? Aí ele vai compensar, aí ele vai andar meio, né, assim, meio estranho, assim. Aí quando ele cai no chão também, ele vai levantar e queda. Sempre vai ter quedas também. A queda é um principal sintoma. Aí ele vai levantar com dificuldade, compensando. Aí o pai deve se preocupar. Vai assim, nossa, por quê, né? E de repente ele vai ter uma força, por exemplo, 2, 3 anos, depois ele vai perdendo. Aí, né, ele tem que investigar mesmo, levar ao médico. Aquele caso que a gente tinha comentado fora do ar um pouco antes, da criança com escoliose, né? Isso. Esse caso foi que você pegou para avaliação essa pessoa ou não? Sim. Chegou até você? Não, a gente atende vários pacientes, assim, eles... Quando vem assim, mais tarde, já vem com... Porque normalmente quando eles já param de andar, vai para a cadeira de roda, né? Aí na cadeira de roda, por isso que a gente aconselha, né? Sempre pegar uma cadeira adequada para esse paciente. Tem que adaptar, né? Para ele evitar essas escolioses, né? Uhum. Porque se ele não usar uma cadeira, ficar sentado de qualquer jeito, como ele não tem força, né? No abdômen, ele vai para uma escoliose bem, né, acentuada. Aí ele tem que... procurar, né, uma fisio, ela prescrever essa adaptação e para a gente, né, que a gente dispensa na região inteira, e a gente faz essa adequação com apoio de tronco, tudo, para evitar, né, que ele inclina para um lado, para o outro, tudo uma adaptação especial para paciente com distrofia muscular de Duchenne. E a Praesp, ela traz tudo isso, né? Traz tudo isso. Isso a cadeira ótimo. De banho, a gente oferece as ortos também, porque a criança com distrofia de Duchenne, ela tem as contraturas, né? Aí essa contratura vai ficar com o pé com a deformidade, por exemplo, tanto encurtamento, aí a orte vai ajudar. No início, quando iniciar, que vê que já tem um encurtamento, já põe a orte até para a noite, uso noturno, que aí vai diminuir essas contraturas, né? E vai evitar essas deformidades, como a escoliose, como a gente falou, para ele ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque se a gente evitar, né, e prosseguir, então a gente pode retardar essas deformidades, né? Pode retardar e acabar piorando. E a fisioterapia, né, também é importante, né? A fisioterapia, manutenção, de alongamento, né, tudo. Aí tem vários, né,
Tem vários trabalhos, tem vários estudos também, né, que ajudam nessas... uns medicamentos também que os médicos usam, né, para manutenção, aí tem que procurar um médico, né. Pra ver E as cirurgias também tem, cirurgias para as correções, só que essa cirurgia tem que ter cuidado, porque se a criança ficar muito tempo assim imóvel, né, sem poder ter algum movimento, se ela já tem esse movimento, ela pode perder, se ficar muito tempo imobilizada, né, por exemplo. Aí ela tem que voltar rapidamente para a fisioterapia para não perder, porque quanto mais tempo ela fica imobilizada, mais ela pode perder esses movimentos. Aí só o médico avaliando também, para ver as condições, né, clínicas desse paciente para fazer a cirurgia. Pra ter certeza, né? Aí, eu vejo, tipo, por exemplo, eu gosto muito de futebol, eu acompanho, né? Uhum. Teve o ala lá do Real Madrid, ele teve um problema no joelho e fica evidente a falta de massa magra de uma perna para outra, né? Uhum. Isso acontece no caso da distrofia muscular nessas pessoas, né? Isso. Eles vão perdendo a massa magra. A massa vai perdendo a massa magra, aí fica bem, né? A gente fala que ela fica... A gente fala hipotrofia, né? Fica geral, né? E vai perdendo mesmo. Aí ela fica, às vezes ela tendo uma escoliose, ela não tem, né, aquela massa para segurar. Às vezes ela vai deitar, vai comprimir aqui o osso, aí tem que ficar virando, né? Para não sentir dores, né? Ele sente dores também, né? Por causa das contraturas. Nossa, bem complicado, né? É bem complicado. Uma outra perguntinha. Tem cura a DMT? Não, né? Então, até o momento, não tem ainda cura, né? Mas está tendo vários, né, estudos, investigações, né? Que a gente, né, não pode perder a esperança, né? Mas ela não tem cura até o momento, não. Não tem cura? Não. Quais são os principais tratamentos ou estratégias para melhorar a qualidade de vida desses pacientes em específico? Tem? Então, a gente... Uma equipe, né? É bom tratar desse paciente. Ele vai precisar tanto de apoio psicológico, ele vai precisar da fisioterapia, terapia ocupacional, ele vai precisar dos médicos, né? Que acompanha, né? Que é muito importante, nutricionista, né? A família também, né? Para ajudar em casa, né? Com orientações dos profissionais, para ele ter essa qualidade, né? De vida. Ele pode viver bem, entendeu? Mas ele tendo esses cuidados, cuidar da parte... A gente fala muito da fisioterapia cardiorrespiratória, né? Porque afeta o pulmão, né? O músculo liso, né? Do coração também. Então, se ele começar precocemente, fazer a fisioterapia respiratória, que futuramente eles vão ter problema respiratório, vai ter que usar até o CPAP, né? Quando é a última fase, assim. Aí, se ele tem esse cuidado, ele pode prolongar mais, né? Assim, os sintomas, né? Então, o sistema cardíaco e o sistema respiratório pode ser... Isso, são um dos últimos afetados. Mais afeta, né? Isso, mais afeta. Eu ia perguntar outra coisa também, sobre referente... Deixa eu ver aqui. Fisioterapia, acompanhamento multidisciplinar, né? Isso, precisa de que é várias importante. pessoas ali. Medicamento, você tem o nome de um medicamento para passar? Não, nenhum ainda. Não, tem um medicamento aí, né, que... mas ainda está em estudo, então tá ainda... Nem todo mundo tem acesso ainda, muito caro, né, ainda, mas... eles estão pesquisando, isso que eu estou falando, né? Não pode perder as esperanças. Não seria para todos os pacientes, né? Só para uma... Acho que até a idade de 7 anos, né? Que poderia ser usado, mas ele é muito caro. Eu vi uma reportagem que é 15 milhões, né? Um comprimido, uma dose, mas ainda não sabe da eficácia, então... Ainda tem que esperar, né? Mais um pouco, né? É a Anvisa que faz essa aprovação, né? Isso. Eu tinha comentado com a Lair sobre... quando a Lair falou essa semana que ia ser esse o assunto, né? Da distrofia muscular de Duchenne, eu não conhecia, não sei de onde que vem isso, né? E faz muito tempo que tem essa doença ou foi agora que foram perceber e descobrir isso? Você sabe? Já há muitos anos, né? Essa distrofia é muitos anos, né? Que existe, né? Às vezes a gente, por exemplo, quando a gente trabalha no centro de reabilitação, aparece, né? Aparece bastante, mas às vezes o povo mesmo, assim, da comunidade não vê, né? Que o paciente, às vezes, ele tem uma progressão, assim, ele é cadeirante, então ele não é muito de sair, né? Às vezes são patologias também parecidas com as outras, às vezes,
né, pode confundir, né? Mas Sim. existe já há muito tempo já casos, né? É que eu não conheci, então por isso que eu perguntei. Né? Uhum. E como a Praes, por meio da UPM, auxilia esses pacientes no dia a dia? Você disse que faz a avaliação com órtese, prótese. Isso. Mas tem também a questão da fisioterapia, né? Isso. Tem como você explicar algum paciente que passou por lá, que foi recentemente, ou até mesmo alguma coisa que te marcou referente a esse tipo de doença em específico? Sim, eu atendi um paciente na época que eu atendia a neuropediatria e foi isso que a gente fala, né? Ele tinha alguns movimentos, já era cadeirante quando ele apareceu e eu fui acompanhando ele, a gente vê assim que vai, né, piorando o quadro, né, tal. Ele vive, né, até hoje, é raro, né, chegar à idade dele, ele está com 35 anos. Ele conseguiu se formar em História, né? Que legal. Recentemente, esse ano, ele se formou. E ele nunca, assim, conversando com ele, assim, nunca desistiu, assim. Ele sempre falava que... Ele tinha esperança também, né, de um tratamento, conseguir a cura. Ele agora vive com CPAP, né? Ele está com CPAP. Mas ele vive uma vida, a família leva para sair, sabe? Ele é um menino, fala até o nome dele aqui, ele chama Diego. Ele vai até às vezes me ouvir aqui. E eu gosto, até hoje ele vai lá na UPM, né? Que ele sempre precisa de cadeira adaptada, a gente oferece cadeira de banho para ele. Órtese também a gente oferece para ele, assim, ele acompanha já com a gente, né? Todo esse tempo. Então por isso que eu estou falando, existe uma idade, assim, que no Brasil a gente fala até 18 anos, né? Mas tem pessoas que a família sempre cuidou, os cuidados, e ele está com 35 anos. E como a família é importante nessas horas, né? É importante, isso. A família sempre apoiou. O pai, a mãe, a irmã, que ele tem uma irmã. Como é que é o nome do equipamento que você falou que ele está usando? CPAP. CPAP? Você consegue explicar para os nossos ouvintes o que é o CPAP? Então, o CPAP, ele é um respirador não invasivo, né? É tipo se fosse uma máscara que tem o oxigênio, né? E a gente tem uma portaria, né, do Estado que oferece, né, para os pacientes que necessitam desse CPAP. Então, é só procurar. Então, tem muita gente, às vezes, que não saiba, né? Mas tem a portaria e é gratuito. O Estado oferece para esse paciente. E como é que é o encaminhamento para chegar até a Praes, para ela poder oferecer tudo isso para a pessoa, que às vezes tem esse mesmo problema que a gente está citando? Então, se for morador de Ribeirão Pires, né? Procurar, né, a oficina ortopédica 1, né? A unidade 1. E levar os documentos, tanto o RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência. E a prescrição, né? Se não tiver, a gente também faz, né? Os profissionais. A gente encaminha para a Secretaria da Saúde aqui, a Central de Vaga de Ribeirão, e eles encaminham como avaliação. Aí a gente inicia todo o processo. Aí a gente, por exemplo, tira as medidas da cadeira, da adequação, né? Aí a gente encomenda, faz as adaptações e entrega. É isso aí. Agora, dos outros municípios, procurar, por exemplo, tem uns que é o OBS, né? Uns é o SER, né? 4 da cidade. Aí é só se informar. Na OBS é que eles informam onde tem que procurar. E seriam os mesmos documentos também para fazer o cadastro. E dali eles encaminham. Aí eles encaminham para a Central de Vaga e a Central agenda para a gente. Como eu falei, a gente é referência da região do ABC, né? Então não só para Ribeirão, Rio Grande, Santo André. Santo André, então, nem se fala, São Bernardo, Diadema. É o maior... Eu tinha trago até uma São vez Caetano, os dados, né? O Santo André, se eu não me engano, é o maior índice de pessoas que receberam aparelho auditivo, por exemplo. Então, isso, que a Praes o município de Santo André, ele é bem recebido na Praes, né? Todos, né? Sim, mas só para dizer assim, nada importante, né? Uhum. Pode falar. Não, falando assim, não é só, eu estou falando cadeira, são órteses em gerais, né, colete, cadeira de banho, bengala, andadores, né, tudo a gente oferece, né, que a gente consegue fabricar na oficina, palmilha, calçado, né, tudo.
E você citou sobre a OPM1, né? A OPM1 é que faz as avaliações, né? Avaliações, que fica a parte administrativa e a adequação, né, postural das cadeiras de roda. A gente tem a unidade 2, que aí que fabrica tantas palmilhas, tantos próteses, órteses, né? Coletes, né? Também. E é bem legal, já fui visitar lá, inclusive o meu trabalho da faculdade foi lá, né, irmã? Entrevistei você, entrevistei o Pedro. Entrevistei mãe, filha lá, né? Foi bem legal pra caramba. Se você não conhece o trabalho da OPM, tem que visitar lá também. É na rua Santo Bertoldo, se eu não me engano. Santo Bertoldo, né? 488, bairro Colônia, né? E se caso você acredita que tem esse problema, procura um especialista para saber primeiramente, né, se tem mesmo essa distrofia muscular de Duchenne ou se é alguma outra, né? Isso. Pode acontecer também, às vezes não tem nada, apenas, né, um probleminha ali, machucou. Pode ser parecido, né, às vezes. Ou pode ser outra patologia também é parecido, né, que tem vários síndromes, patologias meio parecidas, assim, os sintomas. Tudo que mexe com cromossomo é um pouco complicado, né? Quais são os maiores desafios enfrentados pelos pacientes e familiares no Brasil em relação à distrofia muscular de Duchenne? Acho que é bem complicada essa pergunta, hein? Quer que eu pergunte de novo? Quais são os maiores desafios enfrentados pelos pacientes e famílias no Brasil relacionado ao DMD? Então, todo mundo fica na expectativa de um tratamento, né? Uhum. Um tratamento, eles conseguem os paliativos, né, tudo, mas todo mundo acho que gostaria de ter uma pesquisa, uma cura, né, que traz uma cura nessa pesquisa. Eles estão sempre, nunca pararam, né, estão sempre investigando. Já tentaram as células-tronco, né, mas acho que não ainda está investigando ainda, né, não vou falar que eu não sei. Pode, né? Alguns medicamentos também, mas agora esse Elevidys, vou falar o nome aqui. Elevidys? Elevidys também, né? Seria a última geração, né? Que é mais recente. Então, acho que a gente não deve perder, assim, a esperança, né? Assim, sempre esperar. Eu sei que a doença não espera, né? Que ela é, né, progressiva. Mas a gente não pode desistir, né? E as mães também, eu acho assim... por exemplo, a mãe teve um filho, né? Com Duchenne, distrofia muscular de Duchenne. Ela tem que ter esse cuidado... se ela teve uma filha, a filha deve procurar também fazer os exames antes de ter um filho, né? Porque senão ele pode ser portador também. Porque ela pode passar, né? Que é genética, ela pode passar para esse filho e ele também ser um portador, né? De distrofia muscular de Duchenne. Então, ter esse cuidado, né? E eu falo assim, a gente tem que esperar, né? Ter fé e esperar essa pesquisa aí para ver se dá certo, né? A ciência cada vez... a ciência, né? Tentar trazer algo benéfico para esse tipo de coisa, né, irmã? Não tem jeito. Outra coisa que eu queria perguntar é referente a tratamento especializado, a gente já falou que a Praesp oferece, né? Uhum. Necessidades políticas públicas, você acha que é necessário entrar nesse meio também? Como o caso do autista, né? Que hoje é muito falado, hoje, querendo ou não, como é que podemos dizer? Um interesse público, né? Você acha que também é uma necessidade de políticas públicas? Sim. Eu acho. Provavelmente apoiar, né? Igual esse último medicamento aí, porque ele custa muito caro, né? Se der certo, eu acho que eu deveria apoiar, trazer, né, para o Brasil, né? Para ajudar essas famílias, né? Para evitar essa progressão, né, da doença. Eu acho que eu interferi também para ajudar, né, também tanto o apoio também, assim, a gente fornece, né, os equipamentos, mas Sim. Acho que às vezes necessita de muito mais coisas. Mais assim. atenção. Mais atenção, isso. Por exemplo, tem um exemplo de uma mãe que ela teve um filho com 6 anos, ela já teve outro, com diferença de 3 anos. Aí o outro também manifestou, então ela está com 2. Aí eu vi a dificuldade dela de vir com transporte, entendeu? Então, mesmo se vocês vão para fisioterapia, tem que ajudar, né? O Estado, o município, né? Às vezes a alimentação também, porque ela não vai poder trabalhar para cuidar né, dos filhos, né? Que o filho fica dependente, né, totalmente. Então, eu acho muito importante a família ter uma ajuda até de renda, né? Assim, porque não é fácil, né? Não é fácil mesmo.
Apoio psicológico e social, você falou do social, eu acho isso importantíssimo, né? Isso. Porque se você tem crianças com distrofia muscular, a tendência o que é de uma pessoa normal? Eu acredito, você pode até me dizer se eu estou errado ou não. A pessoa, ela vai fazendo atividade física, qual que é o natural? O músculo ele criar resistência. Isso. Né? Mas quem faz isso é a distrofina, eu estou errado? A distrofina. As fibras e tal. Que é a proteína, né? O que acontece com o DMD, a pessoa que tem essa distrofia, né? Ao invés dela ter uma resistência através disso, vai tendo uma perda, né? Isso. Então acaba que uma hora a pessoa fica pele e osso, né? Não tem mais como. E ela não tem como, né, conseguir de outra forma. Aí teria que ter os estudos, né, para tentar alavancar algo, né? Ou parar, né? Por exemplo, ou parar, por exemplo, essa criança, ela começou já a andar, já fez a biópsia, já descobriu o diagnóstico. Aí, por exemplo, se ela parar ali, pensou, já, né, vai evitar toda aquela... Até chegar num respirador, né, artificial, né? E aí fica muito complicado. Que aí a qualidade de vida piora, né? Que a todo lugar que ela vai estar na cadeira, vai estar levar oxigênio, né, tudo. Você falou sobre pesquisas, avanços, promissores e tratamentos. Você sabe de alguma coisa específica sobre isso ou não? Então, já foi, né, feitos estudos, investigações com células-tronco, alguns medicamentos também, que até o momento está em estudo ainda. Não... Está num lado imparcial ainda. Isso, não chegou porque demora, né? Quando você faz uma pesquisa assim, você tem que esperar, às vezes, um tempo para ver se vai dar certo, né? Mas tem gente que está, né, estudando, está aplicando, mas tem que esperar, né, o tempo, né? Começar esse medicamento aí, Elevidys, ele está ainda em estudo, está recente, então... E é muito caro, né? Nem todo mundo vai ter acesso, por enquanto. Aí eles vão fazer a aplicação. Eu sei que no Brasil acho que teve 2 já, que foi feita a aplicação dele. Aí tem que aguardar um tempo para ver se tem resultado ou não. Fazer os exames para ver, né, os achados lá. Aí não foi feito não, ainda não... É recente, né? Tem que esperar o organismo, né, ainda. Então, não tem... Para ver se teve evolução, se continua mesmo, né? Então, tudo que é pesquisa é demorado, não tem como. Tem novas terapias genéticas? Não, ainda não. Não. Tipo de terapia para esse tipo de problema? Não que eu saiba. Somente o medicamento que... Como é que é o nome do medicamento? Complicado esse nome também. Elevidys. Isso. Em desenvolvimento e expectativas futuras. Isso. Bom, trazer um pouquinho aqui de informação do que eu andei pesquisando aqui sobre, né? Nosso DMD. Um sinal clássico, isso você pode falar melhor que eu, é a maneira como a criança se levanta do chão, apoiando as mãos no joelho, o chamado de manobra de Gowers. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Isso daqui é importante passar também para os pais, sobre a maneira como a criança, às vezes, com seus 5, 6 anos, às vezes está lá deitado, enfim, ou caiu, né, e se levanta, ao invés de levantar normalmente, levanta, por exemplo, com a mão no joelho, parecendo que está precisando de mais força naquele membro, por exemplo. É um ponto a se deixar um asterisco aí para os pais? Então, como eu falei, essa doença, ela afeta, assim, mais quadril, né, que a gente fala proximal, extremidade proximais, ombro, né. Então, por isso que a criança, como ela não tem muita força, né, para levantar, que a gente depende da força dos músculos do quadril, né, da coxa, aí ele vai fazer essa manobra assim para tentar, ele vai procurar os músculos mais fortes ali para poder levantar, né, se erguer. Então, isso daí é muito importante, tem que já ver, né, que a criança está fazendo algo diferente assim para levantar, já, né, procurar um médico mesmo. Eu acho que a gente vai pro intervalo agora. É isso? A gente vai pro intervalo e volta já já. Fica aí. No trabalho.
Voltamos no intervalo, novamente a Praia Podcast, na rádio Pérola da Serra, 87,5 FM. A gente estava falando sobre a distrofia muscular de Duchenne, né, que é uma doença genética, onde causa a falta da proteína distrofina, que causa, no caso, um desgaste, né, progressivo dos músculos, tanto da região dos ombros, né, que a irmã falou, e também do quadril, onde tem mais esse problema, né, o irmã. Eu queria trazer também sobre o remédio que a irmã estava falando, o Elevidys, que foi concebido para a estabilização, ainda que de forma parcial, da função muscular, indicado para pacientes de 4 até 7 anos, 11 meses e 29 dias. As evidências disponíveis ainda são limitadas e o tratamento tem sido debatido pela comunidade científica, como a gente tinha falado, ainda estão estudando para ver se consegue achar uma cura ou até mesmo um tratamento mais eficaz, né, irmã? A expectativa, segundo a neurologista infantil responsável pelo ambulatório de doenças neuromusculares do HCPA, Michelle Becker, é estabilizar ou tornar a progressão da doença mais lenta. Aí abre a menção aqui, abre aspas, para o que a doutora falou. A gente não espera que o tratamento vá reverter aquela perda de força que o paciente tem. É muito importante dizer para as famílias que não há uma cura. É o que a gente até comentou, né, irmã? Até agora, os estudos mostram que o medicamento é capaz de estabilizar ou de atrasar a progressão da doença, mas a duração do efeito ainda é limitado. É o que disse aqui a Michelle Becker. Beleza? Sobre o medicamento que ainda não foi aprovado, ainda está tendo estudo sobre ele, né, irmã? Sim. E o registro do medicamento na Anvisa, que é, no caso, o órgão responsável por passar esse tipo de medicamento aqui no Brasil, é de caráter excepcional e condicionado ao monitoramento contínuo da tecnologia. O laboratório produtor deverá apresentar dados adicionais sobre os benefícios da terapia, uma vez que as evidências disponíveis ainda são limitadas e o tratamento tem sido debatido pela comunidade científica, como ainda não tem caso exato, né, rapaziada? O registro é válido até o dezembro de 2029, ou seja, tem mais um tempo e 4 anos para a gente ter esse desdobramento, e sua renovação dependerá do cumprimento de requisitos específicos pela empresa. O valor de comercialização de cada dose, segundo a precificação junto à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, o CMED, foi definido em 11 milhões de reais, irmã. Complicado, né? Nem todo mundo vai poder ter acesso, né? Nem todo mundo. Por isso que a gente está falando tanto do quão importante vai ser isso, o interesse público, tanto social, para chegar até na política, né? Sim. Isso é um meio político. Porque, querendo ou não, só família de muita renda vai conseguir manter essa dosagem, né, irmã? Sim. Pode falar. Não, eu falo assim, tem que tornar assim, né, gratuito para todo mundo, né? O governo, né? Porque senão quando for liberado, né? porque senão nem todo mundo vai ter acesso e as famílias vão sofrer com isso, né? Se não for por jeito do SUS, igual as cadeiras adaptadas, né? Eu lembro que eu fiz aquela pergunta pra mãe eu esqueci o nome do menino, quando eu fui lá entrevistar vocês, eu falei, poxa, que você gostou dessa cadeira adaptada? Ela, poxa, eu não teria condições de ter uma, né? Então a gente vê quanto é importante isso como meio social também. Voltando aqui ao assunto também, em janeiro de 2025, estou trazendo aqui a informação, a farmacêutica responsável pelo medicamento solicitou a avaliação da tecnologia pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o CONITEC. Etapa necessária para a oferta do medicamento no SUS, contudo, a empresa não fez demanda sobre o acordo do compartilhamento de risco, de forma que a análise seguirá os critérios da comissão. No processo de incorporação no SUS, o direito de acesso ao medicamento com eficácia comprovada é garantida por todos, o que traz também a melhoria em toda a jornada de acesso, desde o diagnóstico até o monitoramento dos resultados, além da criação de diretrizes e linhas de cuidado pela assistência dos pacientes. Bom, pelo que a gente viu aqui, irmã, tem até 2029 para eles trazer algo mais concreto para a gente, referente à cura ou até mesmo um tratamento mais eficaz para essa doença.
E o SUS vai ter que tomar conta disso, né? Não tem jeito. Porque tem gente, você disse, de 1 a 3,5 mil pessoas, né? Isso. Se a gente for ver que o Brasil tem quantas pessoas? Tem 700 milhões? Quantos que é mais ou menos? Não sei se aumentou ou diminuiu, né? Ah, sim. Os habitantes do Brasil. Mas se a gente for olhar aqui, tem bastante gente. E Tem. esse gasto vai ser grande para as famílias, né, Irma? Ah, sim, não vai ter como não. Aí, mas vai acontecer, o SUS vai, né? Quando for aprovado, tudo certinho, o SUS vai liberar para o SUS, né? Gratuito, aí todo mundo vai ter acesso. Tomara, né? E tomara que seja ela definitiva, assim, para reduzir nessa progressão aí. Ou eficácia total, né? Que a gente espera. Né? É isso aí. Medicamento, a Presp não mexe com medicamento, né? Não. Só a reabilitação mesmo e a dispensação, né? Da OPM, que é a órtese e prótese, meio de locomoções. Né? Então fica complicado. O que a gente pode passar de dica para, por exemplo, você já pegou quantos pacientes com esse tipo de doença, mais ou menos? Desde quando você está lá? Você sabe? Você tem um número específico? Eu não tenho assim, um número específico, mas é uma grande, assim, não é muito pequeno não, a quantidade. É assim. grande? Assim, eu não sei, né, quantificar para você, assim, o tanto, assim, mas tem bastante gente com distrofia. Bastante gente? Você tem algum caso, assim, que você poderia passar para os nossos ouvintes sobre algum caso legal ou o que você achou que o cara, que nem você falou do Diego, né? 30 anos. 35. 35 anos, né? Quanto tempo... Você sabe quando que ele soube do DMD, no caso? Da disfunção muscular? Acho que com a idade de 9 anos que os pais já viu, né, as características físicas lá dele no início, lá, né, os sintomas, aí já investigou, acho que com 9 anos que eu lembro, assim, que a mãe, né, contou pra mim essa história deles. 9 anos. E teve algum caso mais novo, assim, por exemplo, que saiu da margem, porque você falou, dos 5 anos ali mais ou menos, né? Já teve casos antes da criança ou não? Então, depende, tem uma faixa, assim, até 10 anos, assim, que de 5 até 10 anos, né? Eles falam normalmente com 10 anos que a criança pode já ir para cadeira de roda, mas às vezes vai mais tarde, depende muito, sabe? Não é assim a gente fala assim uma norma, né? Que para todo mundo é igual. Então depende. Cada paciente é um. E fica complicado, né? A distrofia muscular de Duchenne, a distrofina, você sabe explicar o que é a distrofina, não? Eu acho que não é só a área, né? Também, né? Não, é uma proteína, né? Do músculo, sim, mas aprofundar mesmo, assim. É a proteína que a gente necessita, né? Para o músculo fazer as contrações, tudo, né? A força, né? A gente adquirir a força. Então, ele é o principal, né? Para falar a verdade, a proteína principal, né? Sim, para criar a massa magra. Isso, para o músculo funcionar, né? A gente tinha comentado antes do ar sobre a escoliose, né? O porquê que ele pode levar a escoliose, né? Eu acho que a gente não falou isso no ar. Do porquê que pode levar a escoliose o DMD? Então, a escoliose seria, ele já não vai ter os músculos para sustentação, né? Porque a gente depende por exemplo, a gente tem um músculo posterior e anterior, né? A coluna. Esses músculos, eles não vai ter força para sustentar a coluna. E então, a tendência é você fazer essa inclinação, né? Que seria a escoliose em S, né? Que a gente fala. Aí é complicado, assim. Normalmente todos têm essa escoliose, hipercifose, né? Que aí aumenta a cifose. A cifose, a gente fala aí, é a torácica, né? Que ela vai aumentar aqui, vai inclinar aqui, aí vai aumentar a gente fala cifoescoliose, né? Que aumenta a cifose e a escoliose no mesmo tempo. Então, é muito difícil você ver um portador de distrofia de Duchenne e não ter essas duas coisas. Por isso que a gente tem que fazer... teve o início dessa escoliose, fazer a fisioterapia, os alongamentos, já manter ele na postura, né?
com a cadeira adaptada, né, para evitar, né, essa inclinação lateral por causa da força, que não tem força, aí você pode diminuir, entendeu? Retardar, né, porque essa escoliose, quando ela acentua muito, a gente tem os órgãos, né, coração, pulmão, vai tudo rodar para aquele lado aqui, né, que aumentou lá com a cavidade da escoliose. Aí ele vai piorar mais, assim, a qualidade de vida dele. Tanto ele ficar deitado, sentado, né? Então, a gente tem que evitar, né, isso daí na reabilitação. E no caso, como ele não tem, ele vai perdendo cada vez mais a massa muscular, né? Ele fica meio que sustentando pelos ossos, né? Isso, então. E por isso que causa esses problemas. Você não tem a musculatura que sustenta a nossa coluna. Por isso que a gente fala, tem que ser alongada a posterior e a força anterior. Porque posterior a gente tem músculo, né? E na frente a gente tem os órgãos, né? Uhum. Aqui é até mais firme os músculos posterior do que no abdômen, né? Que a gente fala. Então aqui tem que estar forte e aqui tem que estar alongada. Aí a gente consegue ficar... Isso é para todo mundo, não seria só para patologia. Para a gente manter a coluna mais ereta. Porque tem criança, né, adolescente, que tem escoliose, né, por falta também desse alongamento e dessa força também anterior. E aí a tendência postura também. A postura. Então todo mundo tem que se cuidar, né? No caso dessa doença é genética, né? Mas a gente pode também se atentar às pessoas, porque todo mundo tem que se cuidar, né, Tem que Irma? se cuidar, isso. Principalmente, por exemplo, você tocou num ponto importante, a coluna, né? Escoliose não é só quem tem DMD que tem escoliose, né? Isso. Um exemplo, eu que trabalho no computador, por exemplo, eu posso estar inclinado assim, porque eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, e a minha postura pode também trazer uma escoliose, né, Irma? Pode, então, a posição sentada é uma das piores, né, pra gente, porque você força mais a coluna, né, ao sentada. Aí você tem que ter as adaptações necessárias também, Né? Manter a postura, às vezes ter uma almofada, né, pra você encostar, né, apoio dos pés também é importante. E eu vi uma situação na Praesp, foi um das primeiros vídeos que eu fiz, né, lá na Praesp, que era o caso de 2 crianças que estavam com escoliose grave. E a Praesp estava tentando uma cirurgia para eles, que era um S, mas não era um S assim, ó, irmã. Era um S assim, ó, lateral. Não era... 2 S. Era no caso lateral. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Você sabe o porquê que pode ter acontecido dele estar lateral e não... porque o certo é assim, não é? O S tá pra cá. Não, pode ir Mas pode acontecer de estar lateral também? Pode. E a inclinação lateral. E o que pode levar a isso? Porque eu achei muito... Na hora que eu vi o raio-x, eu falei, nossa... Olha, a maioria dos jovens aparece lá pra gente... assim, jovem mesmo, né, com essa escoliose. A gente, assim, na opinião, e até cirúrgico, né, a maioria são cirúrgicos. Às vezes usa um colete, mas a gente vê o grau, né, dessa escoliose e é cirúrgico. Então usa um colete só para não deixar, às vezes, piorar, né. Muitas vezes, criança, adolescente, né, eles carregam peso, né, mochila pesada. Às vezes fica em casa também numa postura inadequada, né? Às vezes um celular lá, né? Todo, sabe? Às vezes os pais não corrigem. Aí quando vai ver, tá nesse grau, né? De escoliose. Às vezes até faz, né? Educação física, mas... Teve uma mãe que apareceu lá numa avaliação, ela falou que ela observou na filha com 12 anos. Então os pais também, um alerta aqui para os pais também, devem olhar os filhos, né? Quanto mais cedo você... ver uma postura assim no seu filho, melhor é a cura, né? Às vezes sem fazer a cirurgia, às vezes você faz uma fisioterapia, né? E usa um colete, você já não precisa fazer a cirurgia. Agora, o jeito é você cuidar dos filhos, olhar, né? Observar também, né? E um negócio que a gente tem tocado muito aqui não importa a pessoa que eu trago, se é ortopedista, se é fisioterapeuta, se é o pessoal enfim, da educação, todos eles falam sobre a tecnologia, Irma.
A tecnologia, o tanto que ela pode ser benéfica, mas o tanto que ela pode ser prejudicial também, principalmente para nossa saúde. Sim. E a saúde dos nossos pequenos também, né? Sim. A escoliose pode também tá ligada a isso, né? A questão das telas, a questão da atenção da criança a algum smartphone ou a TV, e tá com a postura totalmente errada, né? Verdade. E é incrível como sempre quando eu pergunto para as pessoas que vêm aqui, eles sempre tocam nesse assunto sobre a tecnologia e o quanto isso pode ser prejudicial. Óbvio que na distrofia muscular é genética, né? Que não tem... Ou pode ter alguma coisa a ver? Não, dele é genético, né? Sim. E como ele tem que se cuidar também, ele também usa, né? Às vezes a tecnologia também, como eu falei, já tem uma adaptação para ele, porque ele já sabe se... Porque a gente atende muitos pacientes jovens, então ele tem a distrofia lá, ainda está, né, conseguindo ver, então ele tem que já saber manter a postura dele para não piorar, né, o quadro também. Sim. Na questão da distrofia muscular de Duchenne, eu acho que é mais na questão do tratamento, da pessoa usar as telas, né? Isso pode agravar ainda mais, né, Sim, então, aí tem que... Ele, primeiramente, se ele já está cadeirante, já tem, como eu falei, ter a cadeira adaptada para ele, né? Especialmente para ele. Para não ter esse problema, né? Porque a cadeira adaptada, ela tem cinto, tem tudo, né? Tem cinto e a gente pode também... a mesinha, né? Uma mesinha para ele poder ver. Pode botar numa altura que ele não precisa abaixar, né? A cabeça. Pra fazer inclinar, uma mesinha de atividade inclinada, assim, né? Que aí ele consegue... Igual aquela do menino que eu entrevistei, né? Ele ganhou uma mesinha, uma cadeira com uma mesinha, né? Isso. Qual que era? Eu não lembro. Acho que é paralisia cerebral, né? A paralisia cerebral, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Praesp, ela ajuda muita gente, né? Muita gente de verdade, e muito tipo de doença, às vezes amputações também, né, irmã? Sim, nossa. Inclusive, uma vez eu perguntei para você, naquela entrevista que a gente fez, qual o maior causador, você lembra? Das amputações? Aí você me falou, 80% é de diabetes. Sim. Ou seja, e por que eu tô tocando nisso? Porque também a distrofia muscular de Duchenne a gente já falou muito e não tem muito mais o que a gente acrescentar aqui. Então eu queria perguntar para você também, referente a diabetes, né? Tem chegado mais clientes também de diabetes em questão de amputamento lá? Sim. Todo dia praticamente, ou não? Com todas as avaliações que a gente atende lá, sempre tem. O maior causador. A diabetes. Amputações, tanto de dedo... O pé, né? A tíbia, né? Que a gente fala transtibial, amputação transtibial, transfemoral. Tipo Chopard, que seria o pé, né? Que eu falei em termos simples. E tem a do tornozelo também, né? A desarticulação de tornozelo, desarticulação de joelho, de quadril também. Tem bastante. E alguma coisa que é mais raro? Qual doença que é mais raro que chega lá para vocês? Que não é tão frequente, como por exemplo a diabetes? Tem alguma em específico? Você fala, talvez foi uma ou duas que eu peguei esse tipo de situação. Uma avaliação mais raro, mais ou menos. Você fala? Mais raro. Olha, pelos anos que eu trabalho na Praesp, a gente pega muita patologia. Rara mesmo, assim, de vir em pouco tempo. É difícil. Mas no caso ortopédica, né? Que a gente... Não neurológica, mas ortopédica que é mais rara de vir, né, pra gente. Que é um caso só de palmilha, né? Mesmo assim, cresce bastante nas crianças. Mas é mais raro o dia acontecer. É, mais raro. Agora, o que mais a gente atende lá seriam amputações, sequela de AVC, paralisia cerebral. Eu falei amputado, né? É os que ganham, assim. Até na estatística do ano passado foi que mais números, né? As estatísticas foram tem doenças também, neurológica progressiva também, né? Que a gente atende bastante. O que é neurológica progressiva? Seria Alzheimer, a ELA, né? A esclerose múltipla, né? É uma também. São doenças neurológicas, assim, que a gente fala da bainha de mielina, né? Da célula, que afeta essa bainha, que a bainha de mielina seria uma proteção das células nervosas, né? Aí essas doenças elas vão perdendo, né, essa proteção e vai afetando. E aí pode causar amputação também? Não. Aí seria... vai perdendo força também muscular, vai ficando cadeirante. É mais ou menos assim.
Mas aí precisa também de tudo que a Presp proporciona para a pessoa, cara. Veículos de locomoção, órteses, as próteses. Cadeiras adaptadas também. Tem. Referente a órteses, próteses e veículos de locomoção, qual é o que mais sai e o que menos sai lá? O que as pessoas mais precisam? É órtese normalmente? Órtese. Órtese? Isso. Mas muito mais órteses do que os outros, por exemplo, prótese. Prótese é só para amputado mesmo, né? Isso. Ou acima do... As órteses que mais saem, né, no geral. As órteses é considerada colete, palmilha também é considerada como órtese. O sapato também, não? O tutor longo também, que a gente fala, né, que mais ou menos sequela de poliomielite usa, né. Algumas pessoas com lesão medular também usam, né, para ficar em pé. O tutor longo. Tudo, lá no modo geral vem tudo assim pra gente, né? Cadeira sem adaptação, cadeira adaptada, cadeira de banho, sai muito, né? E é bom explicar pro pessoal também como é que é feita as cadeiras, né? Porque não é feito com contingência, né? Não. É feito específico para aquele paciente, né? E demora um tempo para ser feito aquilo, né? O SUS às vezes paga menos, né, do que é necessário por aquela cadeira, né? Isso. E por isso que é importante todos os movimentos que a Presp faz referente à doação das rifas, a doação que, no caso, se você está vendo esse vídeo também pelo YouTube da Presp Podcast, lá ele informa, tem sempre um QR Code do lado direito aqui da onde eu estou apontando, que você pode fazer doações para a Presp, tá? Você pode sim ser um doador e incentivador de todo o projeto da Presp, tá? As redes sociais da Presp, no Instagram é @apresp, no Facebook é facebook.com/apresp e no site é www.apresp.org.br. Beleza? Ali no site da Presp você consegue ver notícias sobre saúde, inclusão e também educação. E você pode ajudar com doações também para ajudar na estrutura, para ajudar para que mais pessoas sejam beneficiadas com todo o trabalho das 6 unidades que a Presp traz. Não é mesmo, Irma? Sim. Isso normalmente é a lei que traz, né? Mas como ela não pôde estar presente, eu estou trazendo aqui para o pessoal, porque a doação da comunidade é muito importante para o projeto da Presp. Porque, que nem a gente fala, né? Que nem a Laíla fala muito. O SUS, às vezes, só o dinheiro do SUS não é suficiente para a demanda que a Presp tem hoje, né? São 6 unidades, são muita coisa, né? São escolas, centro de autismo, o SER 4, órtese, prótese, veículos de locomoção, parte de avaliação, parte de produção, tudo isso é custoso, né? A gente sabe que, principalmente, educação e saúde é algo muito custoso, né, Irma? Sim. A gente poderia falar também, já que o assunto era distrofia muscular de Duchenne, e a gente saiu um pouco sobre isso, sobre o último passo. Eu sei que você não queria falar sobre isso, mas os músculos respiratórios e cardíacos. A última parte dessa doença que acaba sendo até um pouco triste, né, sim. Falar sobre isso. Quer falar um pouco sobre isso? É aquilo que eu falei, tem que cuidar, né, precocemente da parte respiratória, né, de distrofia muscular de Duchenne, porque seria... A gente fala cardiorrespiratória, que seria já, né, o coração e o pulmão, né? Que eles são os últimos a ser assim afetado, o músculo liso, né, a ser afetado. Então é bom cuidar, porque aí vai evitando, vai aumentando a expectativa de vida, né, também com esses cuidados. Mas os últimos órgãos afetados são os 2 e eles são, né, os principais, né, pra gente na vida, né? Então, aí se eles foram afetados, aí já não tem mais o que, né, mais jeito assim de... E acontece sempre no último passo assim do DMD? A última fase. A última fase. Primeiro ele vai pegando os músculos da parte dos membros, né? Isso. Do torso, para chegar depois nos órgãos. Isso. Ele inicia com aquela marcha, né? A marcha já característica, né? Que ele vai compensando ali. Aí depois o Duchenne também, ele tem uma, a gente fala pseudo-hipertrofia, né? Da panturrilha.
ele fica grande aqui, né, a panturrilha dele, mas é porque ela é substituída pelo tecido adiposo. Até pensa assim, nossa, ele tem um músculo grande, mas não é. Ele vai perdendo aquelas fibras lá e vai sendo substituído pelo tecido adiposo. Às vezes também o músculo deltoide também é substituído, até pensa que ele tem, né, que forte, mas não é. É tecido adiposo e vai diminuindo a força mesmo. Então, ele tem que ter... aí começa essa fase, né? Aí depois ele vai ser confinado numa cadeira de roda, não vai conseguir mais andar, aí depois ele vai perdendo a força dos braços, né? Fica mais distal, as mãos ainda consegue escrever. Aí depois ele vai perdendo, de acordo com a evolução, ele vai perdendo toda a força mesmo. Aí ele fica dependente total, tanto para banho, para colocar uma comida na boca, né? Tudo, aí vai ficando dependente. Aí vai partindo para a última fase, né? Aí vai pro respirador, né? Que eu falei, artificial. É o não invasivo. E depois chega no... ele vive ainda muitos anos, assim, Sim. né? Mas só que a qualidade de vida, né, piora, né? Que ele vai ter que levar o CPAP dele para onde ele for, né? Fica aos cuidados também da família, né? Querendo ou não, né? Quer deixar algum recado pro nossos ouvintes aqui? Se quiser, só olhar ali pra câmera e falar alguma coisinha, alguma dica, alguma coisa. Que a gente já tá no finalzinho aqui, a gente vai ter que encerrar o programa. Eu falo tanto para os pacientes, para os pais, não perder a esperança, né? Ter fé, né? Que a vida, né, vai continuar, procurando fazer tudo que tem vontade, né? Os pacientes, assim, né? E não preocupar muito com a doença, se divertir, né? Tudo. E ter fé. A gente tem esperança ainda no futuro, né? Dessa doença. É complicado sempre falar de doença, ainda mais uma doença que vai degenerando, né? Cada vez mais. Mas a gente tem que viver o agora, a gente tem que focar no que a gente pode fazer agora, não tem que ligar pro futuro, porque o futuro só Deus pertence, o passado é a história, né? Então, sempre focar no hoje, né? Foi uma conversa muito legal que eu tive aqui com a Irma Oliveira, coordenadora da OPM. Quero agradecer a Irma. Muito obrigado, Irma, pela entrevista. Foi muito legal o conhecimento que ela trouxe aqui pra gente. E as informações valiosas que ela passou aqui pra gente. Para finalizar, ela passou aqui a mensagem. E quero agradecer a todos os ouvintes também da Rádio Pérola da Serra 87,5 FM, ao seu Zé da Arapuca, que sempre tá com a gente aí. Não, Zé? Pode falar. Beleza, tamo junto, estamos aqui, tá? Pra estar compartilhando com vocês. Parabéns aí pela programação. Obrigado, seu Zé sempre acompanhando a gente aí, trazendo todo o suporte da captação de áudio. E para quem nos acompanha no YouTube, continue ligado no Apraes Podcast, lá ele informa para mais conteúdo sobre saúde, educação, inclusão e reabilitação. Segue a gente no Instagram, no Facebook, vai lá no site para saber sobre as notícias, tá? www.apraes.org.br e também se inscreva no canal e ative o sininho para assim você não perder nada, tá? Até o próximo episódio, fiquem com Deus e até mais. 15 horas.